Baba é uma expressão do sânscrito para alguém que é como um pai espiritual para vocês. Fala meu baba, meu guru, meu pai espiritual. Ji é diminutivo. Babaji, meu padrinho. Lá em Salvador, painho. Mata é mãe. Daí você fala Mataji, madrinha ou mainha, que era a irmã do Babaji. Então, ao longo da história da Índia, surgiram muitos babas, milhares deles, que não são o Babaji que o Yogananda fala, que o termo é comum. E surgiram yogis também com o termo Babaji. E muita gente pensou que era o mesmo Babaji que o Yogananda falava, e não é. Inclusive, surgiu um cara no século XX que dizia que era o Babaji, só que ele envelheceu. E o Babaji que o Yogananda cita é um cara que dominava a energia completamente, aparecia sempre do mesmo jeito. E não envelhece. E aí, ó, é que esse livro aqui, eu gosto tanto desse livro, eu queria falar um pouquinho mais sobre ele. A figura do Babaji, ela é uma figura interessantíssima, e nesse livro fala-se muito sobre o Samadhi. Sim. Samadhi, Mahasamadhi, e as pessoas acredito que começaram a buscar isso muitos após a leitura desse livro que popularizou aí em todo mundo. Qualquer ser humano pode alcançar um Samadhi? Olha, primeiro que o termo Samadhi, o pessoal olha ali e nem sabe de onde veio. O termo Samadhi vem do sânscrito na velha Índia, um estado de consciência cósmica, expansão da consciência. Esse termo surge principalmente na área do yoga com o Patanjali. E o Patanjali falava dos 8 angas ou passos do yoga, em que a culminação do 8º passo seria o Samadhi, ou seja, a expansão, o estado de união do yogi com o eterno, mas seria o 8º passo de 8 pontos. O pessoal fala, eu quero um Samadhi, sem trilhar os 7 anteriores. Então já começa por aí. O Yogananda falava de Samadhi porque ele era yogi. Isso é uma coisa dentro da tradição do yoga. Então muita gente falou, eu queria um Samadhi desse. Não sabe nem o que está falando, cara. Porque ouviu falar. Mas e os outros pontos? O que é uma expansão da consciência? Um estado de unidade de consciência. Existem vários níveis de Samadhi. Os Mahasamadhis, os grandes Samadhis dos grandes mestres. E existe, vamos chamar um mini Samadhi, que eu chamo de amostra grátis da consciência cósmica. Você está meditando, tem uma experiência vasta, depois volta ao normal, marcado para sempre por aquela experiência que vai te expandir para outras coisas. Então, é uma amostra grátis, um samadinho, vou chamar assim, é esse que as pessoas, qualquer pessoa, em algum momento tem um potencial, mas como chegar? Mahasamadhi é para grandes consciências que já estão com um nível elevadíssimo. O ser humano normal, como a gente aqui, um mini samadinho, para fazer redundância, uma amostra grátis do infinito é o que dá para gente, cara, no momento. E o Yogananda é conhecido por ter ido lá, palestrado, né? E falou, agora eu tô indo. E foi. E outra coisa, um dos caras que mais falava de Samadhi era o Paramahansa Ramakrishna no século XIX. Século XX, Shri Ramana Maharishi, Aurobindo, todos esses caras que eu sou fã, cara. Tinha também uma grande yoga, Ananda Moema, que o Yogananda aqui também era um arraso. E, cara, isso aí, para falar disso aí, não tem linguagem que possa definir um Samadhi. Muita gente no yoga fala, mas nunca teve um, e às vezes está tão lacrado dentro do yoga, na caixinha, porque todo mundo fica na caixinha, uma ou outra, e não consegue Samadhi. Como é que alguém preso na caixinha vai ter Samadhi? Que a expansão não quebra a caixinha mental, está preso numa área só? O cara tá pensando na lasanha que ele vai comer lá e quer ter um Samadhi é algo libertário. Se você está preso numa área, você não está liberto de nada. Esses livros que você falou aí, tem aí o Evangelho do Ramakrishna, tem alguns livros, o Ivanhoe também tem uma relação com a Índia legal, né, na história dele, né? O Ivanhoe, aqui no Brasil chama Ivanhoe, ele era búlgaro, foi morar na França. Se eu não me engano, no início da década de 60, ele passou um ano na Índia. Lá, ninguém chamava ele de Ivanhoe ou Ivanhoe, chamavam ele de Onraan. Deram um nome para ele iniciático, falaram, você é um yogi, cara, você está reencarnado no Ocidente, fazendo um trabalho. Eu quero voltar para cá. Não, teu trabalho é lá. E vamos te chamar de Onraan. Om é o grande mantra da vibração do todo em tudo. Raam é a vibração de Rama, como a gente chama aqui, o 7º avatar de Vishnu. Quer dizer, você tem a vibração de Rama, que é Hari. Om, Raam. E aí ele passou a adotar o nome, ficou Om Raam Mikhail Ivanhoe. Também sou fã do trabalho dele. Falou que ele está querendo reencarnar por aqui, é isso? Ele falou para mim, porque eu vi muito a Ivanhoe fora do corpo, ele me procurou, porque ele tem um interesse grande de reencarnar no Brasil,
ele me passou na época, isso na década de 90, que ele reencarnaria entre 2028 e 2030, como brasileiro, para fazer um trabalho aqui do jeito, ele não vai lembrar quem ele era, porque a gente esquece, para fazer o trabalho atual, mas foi o que ele me falou. Aí, Mihael, pressa aí, pode ser um candidato a pai do Ivanov. Não, Mihael não é o mesmo que Micael. Micael, nome búlgaro, para talvez é o nome de um arcanjo, se eu não me engano, né? Mihael é outro, não é o Mihael? Mihael não é Micael. O nome dele era Micail, né? Depois virou Não, ele é um cara mutante, ele está em constante mutação. Ele já foi Igor, Iago, Cigano, agora ele é Mihael. Aí, você tem 25 anos, até 2028, quem sabe você não recebe um presente do Ivanov reencarnado. A gente estava brincando outro dia com ele tem 25 anos, eu falei, a gente conversando ali, os mais velhos, sobre túnel do tempo, viagem ao fundo do mar, perdido no espaço, Star Trek, Star Wars, me vira esse cara e fala assim, eu não entendo nada que vocês estão falando. Eu falei, pois é, você entende Teletubbies, né? Que é a sua geração. Ele já estava nessa fase aí dos Teletubbies. Né? Agora, Mihael, me explica esse mistério. Lá. Fael corintiano com uma guia verde palmeirense, cara, olha aqui. Inexplicável. Isso é inexplicável mesmo. Mescla né? Com essa aqui ainda, né? Essa aqui é é Goiás, né? Então, pode ser. É um caboclo goiano. Aqui, esse daqui também, pessoal, é um livro que também foi divulgado em larga escala, né? Esse aí também foi publicado em 2005, Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Aqui eu compilei as mensagens do mestre Sanat Kumaat. O livro é fantástico, cara, é um dos livros que eu mais gosto. E como está esgotado, viu, pessoal, está disponibilizado para download gratuito no site do IPPB, ippb.org.br. Pode colocar aí, Mihael? Entra lá, seção download, baixa hoje mesmo o livro. O livro é muita coisa de saída do corpo nele, o livro é excepcional. O ano que vem, a editora Luz da Serra quer relançar com o dobro de páginas, porque eu tenho mais material, e estamos vendo com o Léo Dolfini se ele faz imagens coloridas para o interior do livro. Baixem lá enquanto está lá, viu, gente? Download gratuito. Inclusive, aquela vez que você veio com a Valéria aqui, a gente colocou o quadro lá com o mate. Foi. Foi bem legal. E esse livro aqui também está esgotado, eu tenho esse livro e eu tive a oportunidade também de entrevistar o Cláudio Gianfardoni, né, que foi o ilustrador desse livro, que é muito belo esse livro. Olha, esse livro aqui, cara, é assim, o Cláudio Gianfardoni, um dos maiores ilustradores desse Brasil, fez muitas capas de revistas, capas de livros, e aí o Cláudio tinha uma série de ilustrações de mestres da Fraternidade Branca, que eu falei, Cláudio, faz algumas ilustrações com um mestre negro, um mestre indígena, um mestre árabe, para dar uma versão universalista de mestre, fica parecendo que todo mestre é branco, cara. Então, vamos fazer um mestre negro, um mestre indígena, e ele fez 20 ilustrações. Na época, ele falou, fica com você, eu confio em você, e deixou comigo. Os anos se passaram e a gente sempre com o projeto de fazer um livro, até que o empresário, o senhor Eberhardt, me ajudou em 2008 a fazer o livro. Ele bancou a edição, porque era muito caro para fazer o livro por uma editora, e saiu esse livro Flama Espiritual com 20 imagens coloridas do artista Cláudio Gianfardoni, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Tem uma aqui que eu adoro, cara. É uma metáfora do corpo espiritual na visão dele, que é essa aqui, ó. Em papel especial. Esse livro esgotou, fica muito caro para reeditar. Nunca vi esse livro em sebo. Quem tem não vende, cara. E o livro pode ser que já tenha aparecido, é claro, mas não se acha fácil. O livro é excelente. Eu estou combinando com o Samuel, de acho que em fevereiro vim aqui com o Cláudio, e a gente vai fazer uma live com temas e imagens desse livro aqui para falar, e o Cláudio vai trazer as imagens, vai ser bem bacana, um bate-papo legal sobre isso. Esse livro aqui é muito bacana para meditar, para ficar olhando as imagens, né? Muito legal. Quem conseguiu esse livro aqui não vai se desfazer, é meio difícil mesmo colocar à disposição. Bom, aqui agora eu acho que é hora da gente abrir para as perguntas, né, Mihael? Tá muito emocionado, né, como sempre. E vamos dar uma olhadinha aqui. E lembre-se, você compartilha, se inscreve. Daqui a pouco vão ter vários cortes do Wagner aqui, para que você também se inscreva no canal de cortes. Quero agradecer 122 mil inscritos lá. E o Wagner veio no podcast, primeira vez que ele veio, ele olha, foi ponta firme, ele foi 2 vezes
Lá em Boituva. Lá em Boituva, longe pra caramba, quase 3 horas daqui de São Paulo. Então tem que valorizar. Obrigado, viu, por você apoiar a gente aqui. E agora que está mais perto, devia vir mais vezes, né? Vamos lá, Mihael. Vamos lá, então, para as nossas interações, para as nossas perguntas aqui. E tem pergunta de Ramatiz, tem pergunta de Irama, tem bastante coisa aqui. Antes eu vou fazer um jus aqui bem rapidinho a todo mundo que deixou boa tarde e muitas pessoas agradecendo a live, agradecendo vocês. Amam suas palestras, amam suas aulas, Wagner. Então tá todo mundo aqui no chat, muitas mensagens sobre isso. Então, obrigado, pessoal. Mihael, só para acrescentar, viu, pessoal? Estou vendo aqui com o Fael, com o Mihael, de vez em quando a gente fazia isso com os livros, né? Por exemplo, pegar os livros de chakras e trazer e fazer isso que a gente fez com o de projeção. Pegar outros livros de projeção que não estão aqui, outros livros de mediunidade. De vez em quando, como estímulo à leitura, a gente que ama livros, é legal fazer isso. Muito bom, muito bom. Só esse daqui dá para fazer uns 2 podcasts, né? É verdade. Então, gratidão a vocês por esses comentários por todo esse afeto aqui na live. E tem gente de todo lugar do Brasil, enfim. Muito obrigado por vocês terem colocado a cidade aqui, o boa tarde, esse monte de coração. E vamos lá para as perguntas. A primeira que eu queria fazer é de uma membra, que é a Débora, que sempre está aqui no canal. E aí ela já começa dizendo assim, depois que ela mandou a pergunta, ela já mandou isso. Ela diz assim, só esclarecendo, minha pergunta tem cunho espiritual e não pessoal. O Wagner pode contar essa história com um amigo dele italiano noturno. Vamos lá para a pergunta dela. Ela diz assim, pergunta, para o Wagner, quando é que ele vai parar de ter um coração peludo? Cadê o WhatsApp do amigo antigo noturno dele, italiano, gato peluda? Ela fala, cadê o WhatsApp? Coração peludo, eu nunca tinha ouvido essa expressão, cara. Italiano noturno. Ela tem esse italiano noturno gato, ex-modelo. Será que é a Débora mesmo que está perguntando isso? É a Débora Matos aqui. Eu não conheço a Débora, não, mas coração peludo é a primeira vez. Eu estou sendo iniciado dessa expressão hoje. Coração peludo, pai, explica você o que é isso, cara. E ela é membro do canal aqui ainda, né? E ela sabe do seu segredo, que ela quer esse WhatsApp desse italiano gato ex-modelo. Isso foi uma experiência, eu já contei isso muitas vezes, de um cara que apareceu, um italiano desencarnado, que era modelo. E era modelo profissional, desencarnou com 37 anos, cara. E ficou preso ao cadáver, porque a ideia dele era só o corpo. E ele apareceu para mim totalmente pelado na minha frente, para eu ver a perfeição que ele tinha de imagem do corpo. Falou assim, eu morri por causa da prisão, fiquei preso ao corpo porque eu só valorizava meu corpo. Olha o meu corpo como era perfeito. Ele quis plasmar para eu poder ver que a vida baseada só na mente com o corpo acaba prendendo a mente ao corpo. Foi isso que ela está narrando. É claro que eu já contei essa história com outras nuances, outras formas, né? E o Fael está interessado aqui no italiano. Você também quer o WhatsApp do italiano, Fael? O cara era musculoso. O cara era forte, barriga de tanquinho, cara. Mas para você ver, né, Wagner, hoje em dia a gente está no ápice disso. Então eu acho que tem muito espírito ainda preso às questões materiais. Imagina, o espírito desencarna e ele quer pegar o celular, ele quer ir para academia, ele quer olhar no espelho, né? Nada contra você tá no corpo, você precisa valorizar. Mas você achar que o universo inteiro é só o teu corpo, esse cara, ele falava para mim, eu fui modelo, eu tive Ferrari, quantas mulheres eu quis, meu único pensamento era a manutenção do meu corpo perfeito. Desencarnei, fiquei 3 dias agarrado dentro dele, até me tirarem. Foi por isso que ele apareceu, para falar, dar esse alerta. Aí já passa da autoestima. Já não é mais o cuidado com o corpo, é a mente presa na ideia só do corpo, cara. Aí é um problema. E aí, indo então para as nossas perguntas, a primeira que eu separei aqui é da Rosilene. Ela diz assim, Wagner, teria algum autor de livro francês para indicar? Aqui não consigo comprar livros em português. Cara, olha, tem um clássico que, como não tinha aqui, eu não comentei. Em 1926, saiu um livro na França, era um autor chamado Marcel Louis Forran. Ele usava um pseudônimo, Fael, Irã. Irã é um pseudônimo maçônico que ele usava. Ele era um ocultista que lançou o livro O Médico da Alma, com os relatos de saídas do corpo, em francês. Eu não sei se ela acha esse livro lá, talvez ache. Quando chegou na década de 1950, o livro foi traduzido para o inglês em Nova York, pela edições Samuel Weiser. E ali trocaram o título do livro para Practical Astral Projection. E como era em inglês, circulou mais rápido. Mas o original, O Médico da Alma, em francês.
que é um clássico. Esse livro sairia na década de 80 em castelhano aqui na Argentina pelo editorial Kia. E a edição argentina é legal, porque além de trazer esse livro, trouxe mais 2 embutidos numa obra só, muito ampliada. Então, para ela procurar, viu? Irã, o médico da alma, que era o pseudônimo do Marcel Louis Forran. Eu tenho a edição francesa bem antiga, a original, de 1926. Tenho a edição em inglês, Prática Astral Project, que mudaram o título e a capa. E tem a edição em castelhano. De tanto que eu gosto, tenho 3 edições desse livro. Se ela achar por lá, se ela não achar lá, em inglês ela acha. Prática Astral Project, Irã. Tá? Um livro excelente. Irã Abif. O Irã é um pseudônimo maçônico clássico.